Estamos aqui em mais uma podcast. Hoje, na terça-feira, e um pouquinho mais cedo, né? Um horário diferente. E hoje a nossa convidada, a gente tentou outras vezes, não estava dando certo. Mas hoje deu, e um tema sensacional que é... Bom, vou deixar que ela explica, porque eu também estou super curiosa para saber. Dei uma pesquisada antes, mas quero ouvir dela. Até guardei as perguntas para perguntar agora. Mas eu queria agradecer você que está assistindo, seja agora ao vivo ou vai assistir depois. E eu queria desejar as boas-vindas para você, Sil. Que bom te receber aqui mais uma vez. Queria que você se apresentasse de forma breve, para quem não te conhece, explicasse um pouquinho do seu trabalho, que é uma coisa diferente, né? Para muita gente é uma coisa nova. Mas se você resumisse, explicasse um pouquinho, depois a gente entra no nosso tema. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Agradeço o convite, Imagina. que deu certo finalmente. Que bom. Né? É isso, como tem que ser, né? As nossas agendas, né? Parece que não estavam se batendo, mas agora deu. E meu nome é Silmara Novo, eu sou fisioterapeuta de profissão, né? Me formei há muito tempo e nesse meu período de carreira eu atendi muitas pessoas com dores, com problemas de coluna, porque esse era meu foco, né? Eu trabalhava com ortopedia e traumatologia. E aí eu comecei a observar nesse caminho que as pessoas não melhoravam às vezes melhorava e voltava a ter dor, voltava a ter hérnia de disco, voltava a ter desvios de postura, ou então não saía mesmo, por exemplo, uma escoliose. É uma coisa muito difícil você tratar e a pessoa ficar reta, por exemplo, não reta, né, que não é reto, mas ficar numa postura fisiológica boa para ela, e ela não conseguia, às vezes, atingir essa postura, e mesmo fazendo exercício, mesmo se aplicando nos tratamentos, que é com RPG que eu trabalhei, que é Reeducação Postural Global, trabalhei 25 anos, né? E isso me intrigava demais. E é até uma frustração para o terapeuta, aquelas pessoas que vão e voltam às vezes anos em tratamento. E com dores ainda, né? Então, às vezes passava uma dor, passava um período bem, depois voltava. E eu comecei a observar que muitas vezes também eu tratava das pessoas e elas mudavam a vida delas. Se ficavam mais felizes, ficavam mais relaxadas, começavam a me contar que lidavam melhor com algum problema ou outro. Então eu comecei a estudar essa parte, que foi a parte psicossomática, né? Então comecei lá há 30 anos atrás, né, com algumas técnicas que na época vinha, até que eu cheguei na biodecodagem das doenças. Então eu sou consteladora também familiar, frequentei 12 anos as constelações, fazendo as formações, as capacitações, e agora, há 5 anos atrás, eu conheci a biodecodagem das doenças, de Christian Flesch. É um método francês, um método terapêutico, que engloba alguns métodos de trabalho. Então, a nova medicina germânica, que é um estudo feito por um médico alemão, Dr. Hammer, que estudou cada corpo, cada estrutura corporal através de tomografia, exames, porque ele tinha acesso a isso, né? E ele fez ou criou os códigos biológicos, que é o que a gente usa para fazer a avaliação da pessoa quando ela tem uma doença. Então, hoje eu resolvi mudar de carreira de vez mesmo, trabalhar na área terapêutica, né? Fiz a transição ano passado, de vez, porque eu sempre estudei a parte psicossomática, mas trabalhava na parte mais física. E aí eu fui juntando tudo, na verdade, durante esse período todo que eu trabalhei. E quando eu conheci a biodecodagem, eu me encantei, foi um encantamento, né? E eu fiquei apaixonada, os resultados das sessões, logo que eu fui no primeiro workshop, eu já comecei a aplicar alguma coisa breve, assim, né? Não com tanta profundidade, mas os resultados eram muito bacanas. As pessoas que tinham problema, às vezes eu atendia depressão, dores, né? Dores lombares, essas dores de inflamação que não vai embora, né? Que fica com a gente. Então foi muito legal. Alergias, acho que na época eu atendi com resultados muito interessantes, né? E eu comecei a estudar, então, lá em 2020, online, né? Me formei faz 2 anos e agora vou começar a dar aula lá na Escola Francesa, que aqui no Brasil tem um instituto que representa, que é em Rolândia, Paraná. Legal. E aí eu vou começar a dar aula agora no primeiro curso de formação que eu vou fazer, vai começar agora em junho, no final de junho. Então, estou muito feliz e com os resultados. E hoje eu vim aqui falar sobre dengue e alguns outros temas que estão relacionados a conflitos, né? E você comentou uma coisa, né,
que ficava frustrado. Então, às vezes pensava, o que eu tô fazendo de errado? Meu paciente tá voltando, né? Imagino que passa isso pela cabeça. Exatamente. Ou assim, tô seguindo todos os protocolos, os métodos que tem que acontecer e isso não muda. Isso não né? mudava. Isso não Exatamente. Então, o que comecei a aprender nos cursos é que toda doença, ela tem uma emoção que ficou parada em algum lugar. Porque o que é emoção? Emoção é aquilo que nos movimenta para algo. É a emoção que movimenta e é o corpo que faz ação. Mesmo que a gente pense em alguma coisa, quem faz o movimento é o corpo. Sim. Correto? Então, quando nós temos um conflito, é a mesma coisa. Quem vai ficar procurando solução é o corpo, porque muitas vezes os conflitos são na nossa infância, no nosso período gestacional. A gente já tem conflitos, porque lá na gestação a gente recebe informações que vêm da mãe, através do sangue, do cordão umbilical, das reações do intestino, às vezes que a gente não percebe isso, porque isso é comandado pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então, nós não percebemos, por exemplo, você não fica pensando para o seu coração bater, Sim. Você não fica pensando para o seu intestino delgado fazer a digestão e absorver os nutrientes necessários para o seu corpo. Então, esse sistema é que fica buscando soluções quando a gente não encontra uma solução. Não é o pensamento, é também o pensamento, mas por que às vezes a gente não consegue arrumar uma solução? E a doença vem nesse contexto. O que é a doença, né? Se você pudesse definir o que é doença, como você definiria? Eu vejo que algo tá errado, né? Isso, mas não é, porque para o corpo não tá nada errado, nunca é nada errado. Para o corpo, ele precisa daquela reação sua para resolver alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo que é mais fácil de entender. Apesar de ser uma doença grave, que é o câncer, né? O câncer, o que é? Ela é uma multiplicação de células. Sim. Então, para que o corpo começa a multiplicar suas células? Porque você precisa melhorar a eficiência daquele órgão. E aquele órgão, segundo o Dr. Hammer estudou, né? Cada órgão, cada tecido do órgão está ligado a uma emoção, a um conflito. Então, o que faz o corpo? Quando você tem um conflito, por exemplo, de escassez, você acha sempre que tá te faltando alguma coisa. Tem gente que é assim, não tem? Eu faço um curso, não, mas não tá bom. Que nem você tá falando, parecia que não era bom, não tava bom aquilo que eu fazia. Porque não, às vezes tinha gente que tinha super resultado, mas tinha gente que não. E a gente sempre olha para esse lado. Então, só o fato de só olhar para aquilo que tá errado já é um conflito, certo? Então, eu sempre achava que precisava eu fazer alguma coisa, eu me capacitar mais, eu ia aprender mais, né? E isso às vezes é real e às vezes não é, porque eu tenho várias capacitações e mesmo assim, nos diferentes métodos que eu atendia, sempre parecia que faltava alguma coisa. Então a biodecodagem entrou nesse lugar, completou. E aí eu tô bem satisfeita mesmo com os resultados. Ô Sil, e cada órgão, ele tá relacionado a uma emoção. Isso. Todos eles têm... E tem órgãos que tem mais de um tecido, né? Então cada tecido desse órgão também tá. Porque o Hammer, ele estudou e avaliou a função do órgão para falar para você que aquilo está faltando ou está em excesso na sua vida. Então, quando você tem um problema de intestino, por exemplo, você tem o intestino grosso faz o quê, né? O cólon, ele elimina a porcariada, né? Então, eu como e aí vai passando pelo processo digestivo que não presta, ou vai para a bexiga, né? Para ser eliminado através da urina, ou vai para o intestino ser eliminado através do bolo fecal. Quando eu tenho prisão de ventre, por exemplo, é porque eu não posso eliminar a sujeira na minha vida ou na vida da minha família. Eu sou tão identificado, fiel àquele sistema, àqueles pais ou aquelas pessoas, né? Que eu não posso eliminar, eu tenho que guardar a sujeira, entende? Então, quando isso... E aí, que sujeira, né? A gente se pergunta, mas que sujeira? Às vezes eu não tenho consciência disso, mas o meu inconsciente tem. E no momento da sessão aparece o problema. A pessoa, daí vou explicar já como é a biodecodagem, mas a pessoa tem consciência de que sujeira será que ela viveu, ou a mãe dela viveu, ou o pai, ou às vezes o avó, ou às vezes um ancestral que ela nem conhece. Sim. Que daí a gente entra um pouco no transgeracional, né, que é a linha da constelação familiar. Tá tudo interligado. Exatamente, mas a gente sempre, a biodecodagem preza por tratar o conflito da pessoa, porque mesmo que você traga uma informação genética ou informação de uma reação química, que você nasce já com aquilo,
você tem o seu trauma nessa vida, então precisa trabalhar isso, ou antes ou depois, né? Às vezes tem gente que vai direto pro transgeracional, e às vezes tem gente que trabalha, então das duas formas funciona bem. Então, voltando, o que é a doença, então? A doença é uma adaptação que o corpo faz para você sobreviver. Então, se te falta alguma coisa, o que acontece no corpo? Você fica com essa sensação de falta. Falta isso, acho que falta um curso, acho que falta amor, acho que falta comida. Tem gente que vive isso de forma real mesmo, né? Uma escassez. Mas tem gente que não. Tem gente que a escassez é emocional, que a gente fala, é um vazio, né? E aí quem faz isso é o fígado, que guarda glicogênio para quando você precisa de energia você poder ter para viver, para suas células continuarem funcionando. Então o corpo ele preserva a vida a qualquer custo. E muitas vezes quando essa carência, essa escassez é muito profunda, o fígado precisa fazer mais células para guardar mais para você, porque você não está repondo aqui, você não está colocando o que você precisa. Então ele vai guardando e aí os cânceres de fígado, por exemplo. Entendeu como é que é? Explicando o câncer e a doença. Então a doença, na verdade, ela não é um problema. Ela é uma adaptação e uma forma que nós temos de tomar consciência de quem nós somos, de onde nós viemos, daquilo que nós queremos, se a gente tem um propósito, se a gente quer mesmo fazer isso que a gente continua fazendo a vida inteira. Porque se você tem uma doença, ou se você tem um comportamento ou uma dificuldade grande, por exemplo, com dinheiro, com negócio, às vezes não consegue pôr a empresa andando, faz isso, faz aquilo outro e não consegue, é porque tem algo por trás disso. Então, o Christian, o que ele fez? Ele estudou os códigos biológicos, estudou hipnose ericksoniana, programação neurolinguística, ciclos biológicos de repetição e projeto sentido, que é um outro método francês, de um psicólogo, Marc Frechet, que estudou todos os conflitos gestacionais, né? E o projeto sentido fala da expectativa que os pais colocam em nós antes da gente nascer. Então, às vezes, tem uma expectativa que vem para você desde quando sua mãe era adolescente, falava, eu vou ser mãe, eu vou ter uma filha médica, ou um filho médico, né? E às vezes isso é tão forte, tão importante para ela, né? Porque preenche um vazio dela, não seu, e que a pessoa acaba indo por uma profissão que não preenche. E aí você fica a vida inteira frustrada com aquilo e não podendo trocar. Porque trocar isso às vezes significa perder a mãe. Tudo isso, estou falando num processo inconsciente. Sim. Não é que você perde mesmo. Mas lá dentro é a sensação, porque a gente traz a memória da sensação que a criança viveu. E isso começa desde a gestação. Isso. Não posso usar um termo, é como se fosse assim, essas coisas começam a ser ligadas ali desde a gestação. Desde a concepção até, né? Porque quando você faz a concepção, são duas células de dois seres, né? Que se juntaram e aquela célula começa já a se desenvolver. Naquele momento, você já tem uma informação, por exemplo, de como os pais viveram a sexualidade, tipo de relacionamento que eles tinham. Então, se é uma coisa normal, assim, tem uma briga de vez em quando, né? Uma discussão, mas tem o amor, a criança sente. Através do quê? Das reações da mãe. Através, que eu falei, do movimento peristáltico do intestino, da batida do coração e das substâncias que vêm. Porque quando você está com muita raiva, você produz o quê? Mais cortisol, por exemplo. Quando você é muito lento, você tem um desencanto da vida você produz muito menos cortisol e muito menos, por exemplo, as endorfinas, a dopamina, que é da recompensa, né? Então, tem um monte de coisa que influencia nisso, que eu não vou entrar, porque senão a gente ficava aqui até amanhã falando. Mas olha como é sério isso, né? O período, né, a concepção, aí o período da gestação, tudo isso, a criança já sente, né? Sim. Por isso que eu falo sempre, quando eu trabalho, que ser pai e mãe é de muita responsabilidade, né? A gente tem que ter essa consciência, porque, por exemplo, eu já atendi pessoas que falam, eu tenho sonho de ser mãe, né? Eu tenho aquele sonho, parece que os bebês reborn agora. Pega aquela bonequinha, né? E lá e não acontece nada, né? Não faz cocô, não fica doente, não engasga, né? E isso, quando ela entra em contato com a dificuldade, vamos dizer, né? Porque você pega imagina, ao neném nasce, você pega aquele ser frágil, que depende da vida dele, qualquer coisa que você faça, ele pode morrer. É desesperador, sabe agora? Como que eu faço? Que você olha pro bebê e fala, e agora? Se mexe.
Eu lembro quando eu tive o Caio, eu falava, meu Deus, Isso. e agora o que eu faço? Assim, porque é isso, é É, uma fragilidade muito grande, isso. é um ser que depende integralmente de você, porque para se Isso. alimentar, para você Tudo. higienizar, tudo, ele não faz nada sozinho. Isso. Né? Uma coisa que funciona é o corpinho ali, mas ainda assim precisa de ajuda, porque Isso. você precisa colocar para rotar, então são coisas assim muito simples, então é extremamente frágil, né? Isso. Então, e às vezes essa mãe, nesse conflito, passa para essa criança, pode passar 1 milhão de coisas. E a criança já sente, ou a insegurança, vou dar uns exemplos, ou os medos, né? Ou as desvalorizações. Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, né? E, enfim. Então, são muitas coisas nesse período que são importantes, por isso que é de grande responsabilidade. E junto com isso, então, entram também os códigos, vamos dizer, ou o motivo, ou o que faz com que a gente adoeça através da infecção por micróbios, bactérias, vírus, também entra nessa linha de raciocínio. Tem uma pequena diferença, porque para nós da biodecodagem, quando você tem uma inflamação, você está numa resolução de conflito e não num conflito ativo de verdade. Certo. É um pouco diferente de uma doença, por exemplo, um reumatismo, que você tem uma inflamação constante durante a vida, às vezes 10 anos, 20 anos, você tem um conflito ativo relacionado àquela inflamação. Mas quando pega essas inflamações, por exemplo, repentinas, provavelmente você resolveu um conflito um pouco antes, e aí o seu corpo entra numa fragilidade porque ele começa a se movimentar, vamos falar assim, para poder curar os tecidos que estão doentes. Então, vou falar, eu tenho um problema relacionado à vida. Vamos supor que eu sou uma pessoa que vivi um conflito de não ter direito à vida, de não poder ter as coisas, e aí eu resolvo isso. Um dia eu me valorizo, faço uma terapia, faço uma palestra e tomo consciência disso. Que sim, que eu me esforço, que eu sou, que eu tenho valor, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso mudar de carreira se eu precisar, por exemplo, posso mudar de atividade, posso mudar de casamento, posso mudar um monte de coisa, né? E desde que, lógico, eu tenha claro que tem os ganhos e as perdas, tá tudo bem, eu sou um adulto, então eu posso fazer isso. Às vezes eu resolvo tão profundamente esse conflito que o meu corpo, ele entra... E aí, o que eu tenho afetado a função do pulmão quando eu não tenho direito à vida? E às vezes, quando eu resolvo isso, o que acontece? Isso entra numa fragilidade tão grande que o micróbio entra e vai aonde? No pulmão. Se o conflito é de escassez, vai no fígado. Se o conflito é de inaceitação, eu não aceito as coisas. Já conheceu gente assim? Não aceita isso, não aceita aquilo, tá tudo errado? Vai no estômago. Se não aceito, tô falando no geral, isso é bem mais... Se eu tenho, por exemplo, um conflito de perda muito grande, pode ir nos ovários, entende? E isso é um estudo grande, cada doença e cada pessoa vai ter uma avaliação durante a sessão e a gente faz um programa de tratamento. Isso que você falou, às vezes, não é nem naquele momento, né? Não. É alguma coisa que às vezes pode ter sido já resolvida de alguma forma ali, tratada, na verdade, ou aquilo vem no inconsciente, né? De muito tempo. Então, isso. às vezes você está sofrendo com uma coisa hoje que foi da sua infância, foi lá atrás. Exatamente. Então, você busca isso, entender de onde veio isso para poder lidar com isso. As doenças, a maior parte delas, esses conflitos estão na infância até a adolescência. A gente fala que o conflito se instala nos nossos momentos de fragilidade. Então, a gestação é né? Porque você está ali, você está dependendo do outro, qualquer coisa que o outro sente pode dar aquela sensação de morte, por exemplo. Aí, quando nasce, né, também é um momento importante, assim, de mudança. Depois, as diferentes fases da infância, até 6, 7 anos, quando socializa, e na adolescência, quando, então, começa a produção de hormônios, e aí você vai se transformar em homem ou em mulher, também é uma idade frágil, porque você não é nem criança e nem adulto. Você fica ali naquele meio, então isso cria uma fragilidade, por isso que, às vezes, a criança tem tanto problema, por exemplo, de garganta, né, em um período da vida, de pele, às vezes. Hoje em dia, muitas crianças com um monte de problema de pele. E os adolescentes também, né? Garganta. Eu lembro de ter atendido a filha de uma amiga minha, com 18 anos, ela já tinha, me lembro a idade agora, tem uma dor de garganta da infância. Eu fiz uma sessão com ela
para ela poder se autorizar a expressar algumas coisas que estavam lá no conflito dela. Ela não teve mais dor de garganta, entendeu? Porque ela só entendeu naquele momento que ela precisava expressar, que é isso que fala a garganta, a laringe, né? O que eu tenho medo de falar às vezes, o que eu tenho medo, né? Que eu vou expressar e às vezes vou sofrer uma repressão, às vezes uma criança criada com muita regra, né? Tem algumas coisas que predispõem aos conflitos, né? Sim. Às vezes a criança não é autorizada a expressar. E aí, voltando para a infecção, então, a infecção também fala um pouco disso, né? Esse invasor entra, e o que faz o vírus da dengue? Se a gente for por essa linha de análise que faz com que a gente pense na função do órgão afetado, ou na fisiologia da doença, ou na fisiopatologia, o vírus da dengue, ele vai no capilar das veias e artérias. E o que é o capilar? O capilar é a intersecção entre a veia e a artéria. É um momento de troca. Por exemplo, os capilares renais, o sangue venoso chega, passa pelo capilar, entra no rim, né, filtra, e o sangue que está mais limpo volta pelo capilar, entra na artéria para ser distribuído pelo corpo. Então, o capilar, ele faz essa intersecção, ele fala então de comunicação. Sangue fala de família, certo? Porque é o nosso... fala que ela é meu sangue, né? Sim. Fala de família, de ancestralidade, de sistema familiar. E fala de vida também, porque é a vida que eu preciso levar, às vezes, porque o sangue leva a vida para o corpo e joga também a porcariada fora, né? Do corpo. Então, fala de vida. Então, se a gente pudesse pensar o que é a dengue, né? É uma infecção por vírus, então eu preciso de algo externo que entre dentro de mim para eu integrar alguma informação que eu tenho relacionada aqui, essa comunicação familiar, às vezes, porque eu não consigo ou não consigo levar a vida, ou não consigo levar alguém, ou trazer alguém para minha vida, ou não consigo jogar fora, que é a veia, né? Que a veia leva o sangue para o pulmão. Então, a gente pode pensar nesses conflitos. Será que eu estou vivendo nesse momento que eu tive essa infecção, ou que eu tive essa invasão, que eu não estou me comunicando direito em casa, talvez é alguém que eu tome como família também. Às vezes a gente trabalha num lugar que a gente se relaciona muito bem com as pessoas. Sim. Tem alguma coisa que está errada nesse sentido, vamos dizer. Ô, Sil, e quando a gente pinta a dengue no geral, e quando essa dengue ela é hemorrágica? Tem alguma coisa que desdobra mais ou é a mesma? A dengue hemorrágica faz com que o capilar fique muito molinho, né? Então, a gente pensa nos graus, né? Quando a pessoa só tem aquele sintoma de moleza, porque tem uma inflamação generalizada quando esse vírus entra. E depois do capilar, o que ele faz? Ele vai em duas células principais do nosso sistema imunológico. Então, ele ataca nosso sistema imunológico. Ele chega no macrófago e no monócito, que são duas células de proteção. O macrófago é aquela célula do sistema imunológico, que também está no sistema linfático, né? Que ele faz o sistema linfático e joga ele na circulação. Ele, por exemplo, se o vírus entra, ele reconhece o vírus, ele vai lá e como se comesse o vírus. Sabe, já ouviu falar em fagocitose? Por exemplo, essa célula encosta nessa e ela vai fazendo assim e vai... Lembra da biologia na escola, né? Vai fazendo assim e o vírus vai ficando lá dentro, ele segura o vírus e leva embora. Tudo bem. Só que, e aí esse macrófago também chega dentro da célula. E aí ele vira monócito, que é um pouquinho menor, para entrar na célula e ficar protegendo. Então, você imagina que é nosso sistema de defesa, como se fosse a guarita do quartel, né? Eu reconheço o que é meu e o que não é meu. E aí eu jogo fora ou não. Quando o meu sistema não defende, ele pega esse vírus e fala, é meu, pode entrar na célula, é porque eu não me reconheço. Então, eu posso não estar me reconhecendo também dentro dessa família. Eu não tenho minha identidade própria, eu sou minha família. Então, tudo que minha família faz é certo, todo mundo de fora é errado. Tem várias coisas que podem estar acontecendo. E eu preciso seguir aquela linha, eu preciso engolir o que todo mundo fala, eu preciso um monte de coisa que acontece, onde eu não posso me colocar como eu sou. E, às vezes, isso leva a gente a lugares onde a gente nunca se reconhece na vida. Tá sempre, o outro é mais importante do que eu, né? Então, eu vou te agradar muito
Porque eu não posso ser chata, né? Porque eu tenho que agradar, porque senão você não vai me reconhecer como meus familiares não me reconhecem, entende? Aceitação, né? Isso. Então a dengue tem relação com as emoções. Sim, com certeza. Porque senão todo mundo pegava ou todo mundo não pegava, né? Por que eu pego e o outro que às vezes vive comigo não, né? Porque eu tenho uma fragilidade, entende? E o outro às vezes não tem. E isso de pessoas que tiveram várias vezes, né? Eu tenho pessoa na minha família que já teve inúmeras vezes dengue. Então, porque... Assim, sai de uma. Eu lembro até teve uma situação que o médico falou: acho que não, porque você tá com anticorpo, né? Tal. E assim, coisa de um mês, deu um mês pro outro, tava com dengue de novo, uma dengue forte, hemorrágica. Então, assim, a gente até assustou recentemente, né? O meu avô, recentemente, ele teve dengue, aí passou, aí depois ele ficou doente, tanto que fizeram todos os exames, só não fez de dengue, porque ele tinha acabado de sair de uma dengue recentemente. E o médico cogitou inúmeras coisas, ele tava já com o órgão parando já, e era dengue hemorrágica. Então, se você pensar no... Ele tem quantos anos? Meu avô tem 68. Então, 68 anos. É novo, né? É novo, relativamente novo. Muitas vezes a pessoa, ela passou uma vida inteira sem ter, vamos dizer, uma relação harmoniosa familiar. Estou falando tudo internamente. Sim, sim. Às vezes para fora é uma beleza, mas lá dentro você não está satisfeito. Se a gente pegar pessoas mais antigas, assim, às vezes nem casava com quem gostava, mas não podia falar. Ou depois aprendia a ficar junto muitos, outros não. Outros passavam a vida inteira pensando em outra pessoa. Tem tudo isso, é um contexto, né? E a gente fala sempre sem julgamento, porque não dá para falar certo ou errado. Nesses casos, de caso nenhum de doença dá para falar. Ai, mas como assim, né? Ué. Porque não dá pra explicar, assim, não é uma coisa que você tem... Aquilo que a gente falou, em que momento da vida foi isso, que despertou, que acarretou isso, né? Você sabe mais ou menos de onde veio aquilo para tratar, mas você não tem o marco temporal, vamos dizer assim, exatamente de quando foi isso, né? E outra coisa, a gente faz sempre o melhor com aquilo que a gente tem, não é? Sim. Eu aprendi dessa forma e às vezes eu sou tão longe ou estou tão longe da minha identidade ou de quem eu sou que eu nem consigo aprender coisas novas. Entende? Porque aquilo é uma prisão mesmo para nós. Então, tudo isso é avaliado, é trabalhado durante as terapias, através dos protocolos que o Christian criou, então. Então, tanto serve para as doenças físicas como para as doenças comportamentais, vamos dizer, né? Depressões, toque e às vezes até um autismo, assim, dependendo, né? A gente trabalha com os pais mais, né? Quando tem essas coisas da criança muito petitica. Mas não é esse o foco. O foco é a gente falar um pouco da dengue e as pessoas tomarem consciência de que quando um vírus entra, uma bactéria, cada um deles vai trazer um tipo de informação. Se for uma bactéria, por exemplo, que você tem uma infecção por bactéria, você pode pensar o que você precisa transformar na sua vida, o que você precisa mudar. Pode pensar nisso, porque a bactéria faz isso dentro de nós, ela muda. Às vezes até a forma do tecido se comportar, né? Vamos dizer, se a gente tem por um fungo, o fungo vive de matéria morta. A gente pode pensar em lutos que a gente não fez direito, pessoas que se foram, relações que se acabaram, por exemplo, trabalho às vezes que a gente perdeu e a gente não viveu aquele luto, não integrou aquele luto, não entendeu, ou não trabalhou com ele, né? Porque tem trabalhos que fazem. Se a gente fala de um parasita, né? Um parasita, o que ele faz? Ele gruda e suga seu sangue, às vezes, né? Então, como será que eu estou vivendo isso? Então, cada um que tem uma característica, a gente pode falar. E o vírus, ele vem falar muito daquilo que a gente tem que integrar em nós. O que está acontecendo na minha vida que eu não estou integrando em mim? Porque quando a gente integra, aquela relação que eu estou vivendo, aquela situação que eu estou vivendo, fica tudo bem. Se eu não integro, eu fico resistindo, às vezes me opondo a alguma coisa que não tem solução, né? Então, às vezes, nesse momento, a gente tem essa fragilidade. E então, o que nós precisamos fazer? Retornar a tomar consciência de quem nós somos, o que eu quero, onde eu tô, se aquilo é importante mesmo para mim. Tem coisas na vida que são naturais, né? Você casa, tem seu filho, você tem essa família. Aquela família que você tinha não é mais a sua família, a família é de agora. Mas, às vezes, essa família de origem é muito mais importante para a pessoa. Então, às vezes, deixa o marido, deixa a esposa para cuidar da mãe,
Sabe? Não é que não é para cuidar também, né? Sim. Porque eu tenho uma época que eu entendi assim, ué, mas agora eu não posso mais cuidar da minha mãe, então. Sim. Aí não é isso. Mas tem uma medida disso tudo, pra gente Sim. viver harmonicamente. Tem cada pessoa acho que vê isso de uma forma também, né? Aquilo que a gente falou, tem relação com a pessoa acredita, né? As crenças que ela tem também. Isso. Mas Camila, parte pessoal, creio que, na verdade, não é que você não tem mais relação com aquela família, mas é uma fase diferente, né? Então agora você está construindo a sua, e a sua família ali precisa da sua atenção e são. Uma coisa não opõe a outra, mas são momentos diferentes, né? Porque isso gera muitos conflitos também, né? Isso de, às vezes, você sair da sua família que você está construindo e dar atenção só para a família sua de origem, então você deixa essa família de lado, vai para outra, ou vice-versa, você esquece que tem a outra. Então, assim, momentos. Até isso é complicado, né? Quando a gente casa e tem filho, porque você tem que se dividir, né? Sim. E o adulto, ele faz isso. Quem às vezes não consegue, que fica na dor, é a criança ou a memória da criança que a gente tem dentro. Porque pensa que o nosso inconsciente guarda todas as informações de que nós vivemos e muitas informações que estão no nosso inconsciente vêm da nossa ancestralidade. Não todas, porque senão era muito pesado para a gente resolver aquele monte de problema, né? Mas vem muitas informações. Então, por exemplo, às vezes a gente nasce, desde pequenininha você tem um talento, né? Por exemplo, minha família é de italiano, uma parte dela é italiana. Então, eu gostava de cozinhar, de fazer pão. E eu, desde pequena, gostava. Fazia bolo, fazia brigadeiro, né? De 10, pequena assim, quando dava para ir no fogão. Né? Então, isso é um talento que a gente recebe. Às vezes, você é mais acolhedor, é outro talento. Agora, tem os conflitos que a gente precisa, às vezes, resolver. E os nossos próprios conflitos vivenciados segundo essa experiência ou essa, vamos dizer, educação que a gente teve, ou as crenças que vão sendo instaladas, faz com que a gente viva aquilo de duas formas, ou boa, ou você se transforma também, né? Ou você fica preso naquilo lá. E quando você está preso, uma parte sua para. E é para essa parte que nas terapias a gente volta e dá movimento para ela de novo. E o cérebro entende, porque o registro é no inconsciente, mas é o cérebro que faz a leitura, né? Através dos órgãos dos sentidos. E manda a informação para o corpo reagir. Então, quando você volta num processo hipnótico, não hipnose do jeito que as pessoas conhecem, mas um processo hipnótico que é eu falo sempre quando eu explico, é uma meditação profunda, assim, que você concentra em você e deixa essa memória se abrir, né? Então, nós vamos fazer até um exercício daqui a pouco para as pessoas entenderem. E aí, quando você volta lá e acolhe essa criança e olha para essa criança e vem a memória, a lembrança, né, do que você viveu, e você dá outra solução para aquilo, ou você tira a criança dali, ou pega a criança no colo, depende, né, tem várias coisas que dá para fazer. O que acontece? Aquilo cria um movimento. E aí acaba o conflito. A sua vida hoje, do mesmo jeito que ela ficou mobilizada pelo trauma, ela acaba sendo mobilizada pelo recurso e as coisas se destravam. Então, vou até fazer um gancho para a parte do empreendedorismo, né? Que eu tenho assistido algumas palestras, depois que eu conheci você, o MAPA e outros grupos de mulheres que eu já frequentei. Que às vezes a gente vai lá e aprende assim, eu preciso mudar a cor da minha roupa, eu preciso fazer uma maquiagem, eu preciso, sei lá, mudar o corte de cabelo, eu preciso ir no vídeo e fazer vídeo. O meu problema no começo era esse, você precisa fazer vídeo pelo menos 3 vezes por semana de 30 segundos. Como que eu explico? Isso era uma crise, vamos dizer para mim. Que é algo muito profundo, né? Isso, Então, mas nesse meio, mas eu não conseguia me ver na tela. Para mim era difícil, não era nada disso, na verdade, era me ver na tela. E o que eu tive que fazer? Trabalhar isso em mim. Por que era difícil me ver, né? E eu fui trabalhando meus conflitos. Aí aí eu lembro do ano passado chegar num ponto de trabalhar um conflito de resistência, porque eu tinha uma resistência. E de lá para cá eu emagreci 12 quilos, sem fazer força. Entende? Então, a obesidade também está ligada nisso. A gente vai olhando, é tudo multifatorial que nós estamos falando, né? Dengue, obesidade, não é uma coisa simples, câncer, né? Mas, quando você vai olhando para esses conflitos e acolhendo a criança, e esses momentos onde eu tive que resistir, onde eu tive um conflito de escassez, onde eu tive um momento que eu não recebi minha vida de verdade, e pego isso e tomo posse disso,
as coisas andam aqui. Então, às vezes a gente vai e escuta isso, preciso fazer a tabela, super legal, mas você faz, não funciona. Aí você faz outra coisa, não funciona. Aí você organiza suas contas, não funciona. Então, o que está acontecendo? O que tem por trás disso, né? É um que ciclo, eu não né? estou Como se enxergando. você fizesse, Isso. desse pra você estar naquele Isso. ciclo que aquilo não muda. E muitas vezes só o acesso ao inconsciente dá essa informação para a gente transformar. É isso que é né? Então tem várias coisas que acontecem. E daí eu queria que, para as pessoas entenderem o que eu falo, a gente fazer um pequeno exercício. Que eu até pedi uma folhinha, né? Eu vou pedir para as pessoas separarem uma folhinha. Pode ser uma folha pequenininha ou grande. E aí a gente pensar um pouco num conflito. Não um conflito muito profundo, né? Mas, por exemplo, vamos supor que na minha fala eu percebi que eu sou resistente em relação não sei, ao meu marido, ao meu filho, que eu não deixo ele fazer não sei o que lá. Eu vou escrever isso no papel, de várias formas. Ou então eu tô com uma mágoa de alguém. Eu fiquei magoada que a pessoa me falou um negócio, eu não consegui responder. E tô com aquilo pensando já faz uns dias, não coisas muito antigas também, que é legal. Pra gente poder sentir no corpo como que é o corpo que reage. E por que a biodecodagem é tão encantadora nesse sentido, que vai buscar esse momento e o corpo, ele tem ainda esse registro, tá reagindo ainda. Então, vamos supor que eu fiquei com uma mágoa, sei lá, minha mãe me falou um negócio que eu não gostei, ou meu filho. Eu vou escrever o nome dessa pessoa. Então, ou então eu vou escrever a resistência. Escrevo a resistência, eu escrevo a mágoa, eu escrevo, não sei, qualquer conflito que seja. Se alguém teve a dengue e gostaria de trabalhar com o conflito da dengue, pode escrever a dengue também. Ou pode até desenhar o mosquitinho, né? Então, vamos supor, eu tive a dengue, eu também tive. E aí eu vou desenhar o mosquitinho, que tem umas asinhas. Não precisa ser desenho que ninguém vai ver, né? Não precisa ser desenho profissional. Mas desenhei o mosquitinho, então eu escrevo dengue. Quando eu escrever, eu posso escrever de várias formas, porque o cérebro, ele entende por metáforas e símbolos. Então, o que ele entende? Ele não entende o que você fala para ele entende a letra D. Então, ele entende o desenho do mosquito, dengue. Ele entende que você vai escrever, então, dengue, com as duas mãos. Posso escrever de letra de forma, posso escrever pequeno, grande, posso misturar, posso escrever com a mão esquerda. E pode ser uma outra coisa, por exemplo, assim, eu não tive dengue, mas eu tive uma gripe que ela tá demorando muito pra curar. Pode. Então, assim, ela curou, vou dar o meu exemplo, tá? Né? Eu só não ligo de falar também. Eu tive uma gripe faz 3 semanas, 4 semanas, e ela curou, só que a garganta, a tosse. Não vai. Pode. Assim, continua assim. Pode pôr a tosse. Não tenho mais sintoma de nada, tá acabando o antibiótico, já fiz tudo, nem tô tomando mais nada, porque não é mais. Então. A tosse continua. Então, assim, hoje, daqui a pouco começa a tossir. Ela fica e a garganta dá uma queimadinha ainda, sabe? E tosse é triste, né? É chato, um negócio chato. A gente se incomoda, né? De ir nos lugares. Pode escrever a tosse. Vamos colocar assim. Então, escreve de várias formas. A tosse. Escreve um pouquinho. Alguns minutinhos. Quantas vezes, depende do tamanho do papel. Mas também você pode fazer isso sozinho. Tá certo que se o conflito é muito profundo, a gente não chega sozinho, porque o corpo se protege da dor, né? Como se protege de uma dor física, né? Por exemplo, quando você tem uma dor, você sempre fala, o ponto da dor que tá doendo agora não é a causa. Sempre é em outro lugar do corpo. E aí é a mesma coisa, porque o corpo se protege para você continuar desenvolvendo. Até que chega uma hora que não fala, agora chega, agora eu quero que você olhe para isso. Então, escreveu aí, né, o papelzinho. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai amassar e fazer uma bolinha com esse papelzinho. Isso traz para nós um pouco de consciência. E aí, fazendo a bolinha, nós vamos pensar mesmo. Por exemplo, você está pensando na tosse. Pensa na tosse, o momento que você tosse que é chato, como que ela é, se ela é produtiva, se ela não é. E aí vai fechando seus olhos e vai pensando nisso, concentrando nisso. E a hora que a bolinha estiver feita, você vai segurar ela na mão um pouco à distância de você, assim, ó. E vai começar a trazer ela para perto da sua boca. E vai aproximando, e vai vendo como que parte do seu corpo se ativa. Ou que responde. Às vezes eu sinto um calafrio, às vezes eu sinto o estômago, às vezes é o pé.
Às vezes eu tomo consciência de que, por exemplo, meu pé está muito gelado, coisas assim. E aí eu vou aproximando até encostar. E aí eu vou entrando em contato com essa sensação. Ou com essa... O que me vem... Às vezes vem um pensamento na cabeça primeiro. Por exemplo, você está falando da tosse, fala, mas que droga de tosse, né? E quando eu falo isso, eu fico repetindo isso mentalmente. Que droga de tosse, que droga de tosse. Se você estiver aí na sua casa sozinho, você pode até repetir alto, para o seu ouvido escutar, né? É que aqui a gente está ao vivo no ar, não vai repetir, mas a gente pode repetir que droga. Ou então, olha para sua mãe e, por exemplo, se for uma pessoa, você fala, eu fiquei magoado com você. Então, você repete isso. Eu fiquei magoado com você. Eu fiquei magoado com você. E aí vai vendo agora que parte do seu corpo está reagindo a isso. E aí a parte do corpo que reage, você vai pegar essa bolinha e vai levar até lá. Vamos supor que é o estômago, o que é o pulmão, o que é o coração. Eu ponho em cima ali só com a minha mão e sinto um pouco alguns momentos. E vou sentindo. E reconheça nesse momento a emoção que está aí. Se é tristeza, se é raiva, se é desvalorização, se é cansaço, desânimo, desencanto, qualquer uma delas que venha, só acolhe isso em você. E deixa que isso venha para a sua consciência. Se você não reconheceu a parte do corpo, você pode pegar a bolinha e passar pelas outras partes do corpo e veja se alguma delas te reage. Por exemplo, vou nos olhos, vou na cabeça. Mas se reconheceu, coloca lá. E aí, de acordo com a emoção que você sentiu, você vai buscar uma frase ou uma palavra de expressão disso. Então, por exemplo, nesse momento você pode ver a pessoa que você se magoou, ou você pode falar para a sua tosse. Você já está me enchendo, já foi suficiente, agora eu já vi que é minha garganta que está reagindo, que eu não posso falar alguma coisa. E aí cada parte do corpo vai ter uma emoção, vai ter um conflito, vamos dizer, porém, a gente sente no coração, por exemplo, quem que será que está invadindo o meu território tanto? Eu estou com risco de perder o território. Se for a barriga, qual parte eu preciso proteger, talvez, da minha sexualidade, ou da minha maternagem, assim, que nem eu falei do fígado, do estômago, né? E aí eu vou falar pra minha tosse como se ela fosse uma pessoa mesmo, tipo, eu tô cansada, eu não quero mais, eu já tomei consciência, agora eu entendi, eu te agradeço, porque você me mostrou uma parte minha, mas agora foi suficiente. Eu libero você, coisas assim, pequenas, curtinhas, sabe? E respira. E aí devagarzinho nós vamos voltando a bolinha na boca. E aí nós afastamos ela de nós. E depois eu vou aproximar de novo, vou ver o que mudou no corpo. Naquele lugar que eu senti, eu vejo se mudou. Posso afastar de novo. E voltar de novo. E vou afastando e mudando até a sensação do corpo diminuir. Posso ter que fazer isso algumas vezes, né? Depois, se você não conseguir fazer no tempo que nós estamos aqui, você pode fazer depois sozinho, né? E pode expressar a sua dor, que você reconhece. Esse protocolo pequenininho está adaptado, né? Que quando a gente faz, por exemplo, se eu aplicar o protocolo em alguém é diferente, porque eu vou buscar a emoção lá atrás, né? A primeira vez que sentiu, né? Às vezes a gente vai lá na gestação e aí vou afastando. Quando você não tiver mais a sensação física, você pode fazer o que você quiser com a bolinha. Por exemplo, pode jogar longe de você. Depois eu pego, fica... Não. Pode jogar no lixo, pode queimar, faça aquilo que o seu coração mandar.
E às vezes só isso, tomar uma consciência de expressar, porque toda vez que a gente tem um conflito é porque a gente não expressou o que a gente sentia, também tem isso por trás. Então, às vezes a gente expressa. Você fala, mas eu vou expressar numa bolinha? É porque o cérebro, quando você escreve qual que é o problema, ele entende que aquele é o problema, né? Entendeu? E aí, isso daí é uma coisa para fazer para coisas simples. Claro que você tem uma doença grave, não vai funcionar, né? Sim. Precisa ser tratado outras coisas. Porque o Christian criou mais de 300 protocolos. Então, cada coisa, às vezes, tem uma aplicação, né? E a gente junta Para cada contexto, vários, você usa um protocolo. Isso, entendeu? Então, é uma coisa muito ampla, né? Mas dá uma pequena, assim, uma pontinha de consciência do que pode estar atrás das doenças. E toda doença tem algum conflito que está por trás. E a gente vai trabalhando isso nas terapias, né? Nas sessões, vai fazendo. E as pessoas têm se sentido muito melhor, muito bem. Que legal. É um assunto que toda vez que a gente conversa, assim, eu fico refletindo, porque tem muita coisa, né? Sim. E a gente começa a relacionar algumas coisas, a pensar em algumas situações, a lembrar de algumas situações, né? De alguns casos, algumas coisas. E é isso, tá tudo relacionado, né? Sim. Quando a primeira vez que a gente conversou, você me falou, eu lembro que foi assim estourou uma bolha, assim, né? Falei, nossa, faz muito sentido isso. Faz muito sentido tudo. Né? Então a gente não tem como tratar o físico sem olhar pra isso também, porque é isso que você falou. Você trata uma coisa ali temporária e depois ela volta porque não. Isso. Né? Ou não vai, né? Que nem você tá falando da tosse, né? Que nem seu avô, provavelmente ele não chegou na fase final de cicatricial, que quando a gente tem uma doença, tem uma fase ativa, né? Nessa fase ativa da doença, a gente não tem sintomas. Não essas coisas por infecção. Sim. A gente tem sintoma, por isso que a gente fala que uma infecção por vírus, bactéria, é uma fase de inflamação, porque a inflamação, ela é também um processo natural do corpo. Para quê? Por exemplo, reagindo, né? Você tem um corte, né? E aí você precisa levar nutrientes ali para aquele tecido se recompor. E tudo no corpo, quando você precisa curar algo, faz isso. Leva, então, por isso que a gente inflama, né? E aí, por quê? Porque você tem um aumento generalizado. E aí vai chegar naquele lugar que está machucado, que a gente nem sabe às vezes qual é, dentro de nós, para cicatrizar. Então, vamos voltar lá no câncer. Se eu conseguir tratar o conflito e fazer os tratamentos convencionais, porque a biodecodagem trabalha junto com os tratamentos convencionais. A gente nunca fala para a pessoa, não, tomar remédio não adianta, que não é verdade isso, né? Sim. Adianta sim. E, por exemplo, você está com uma tosse muito exacerbada, você precisa de alguma coisa para conter, até para você conseguir na sessão, por exemplo, né? Então, se você tem um câncer, tem que fazer os tratamentos, né? A gente entende assim. Depois, quando você trabalha o conflito, faz tudo aquilo, aquele tecido que está machucado, ele precisa ser reconstruído. Então, quando a gente tem uma recidiva rápida, assim, é porque a gente não chegou nessa fase final. O tecido não deu tempo de se recompor ali. E aí, aquele vírus ataca de novo. E porque, às vezes, a pessoa está vivendo aquele conflito. Entende? Por exemplo, nós estamos falando da dengue. Se for o conflito do vô, uma coisa familiar, pode ser que ele esteja vivendo aquilo constantemente. E aí não vai, né? Por isso vai e volta, né? Isso. Então, é um momento de tomar consciência, né? E às vezes até transformar, que pode ser só dentro, não precisa ser fora, né? Às vezes é só dentro, a transformação, né? É muita coisa. Outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho legal a gente pensar numa coisa um pouco mais ampliada, quando dá essas doenças que são surtos, que pega uma cidade, né? Que a gente estava conversando antes. Eu acho que isso também mostra uma consciência geral, que a gente tem que pensar no quê, para mim, né? Quando a gente teve o Covid, eu ficava pensando, por que as pessoas todo mundo foi para dentro de casa, né? Não é? Foi uma coisa muito, muito louca, né? Em 2020. Então, eu entendi depois, e a dificuldade que as pessoas tiveram de ficar com as famílias, porque tá todo mundo para fora, né? Tá todo mundo na escola, no futebol, no tênis, no inglês, no francês, sei lá. Cada hora é uma coisa, mas nunca dentro. Então, a gente que tem uma educação cristã, entende que isso é importante. Você tá com a família, porque a família é a estrutura, né? Das pessoas. A criança, ela precisa dos pais, ela precisa dos irmãos, dos tios, dos avós, né? Eu, por exemplo, fui uma criança que vivi com meus primos, com as minhas tias, né? E com a minha avó,
porque eles morreram antes de eu... Um era velhinho já, eu era pequena, e o outro morreu muito antes de eu nascer. Mas eu convivi com as minhas avós, com as minhas tias, a gente saía, ia jantar, passava os domingos, e também tinha amigos, e também ia no clube, fazia tudo. E hoje as crianças estão muito longe disso, na minha opinião. Então elas viram uma criança insegura. Por isso está tendo tanto problema com adolescentes, você vê, não respeita professor, enfim. Tudo isso, eu acho que essas doenças que vêm e pegam uma população inteira, para a gente começar a refletir o que a gente está fazendo em casa que não está conseguindo ficar em casa, entende? O que está acontecendo comigo que é insuportável, sentar e almoçar sem o celular, né? Vou no restaurante, você vai no restaurante às vezes? Eu vou às vezes. E aí as pessoas com celular, né, no restaurante. Então, uma vez eu fui não sei onde eu estava, e eu larguei o celular em casa. Falei, não vou nem levar, porque não sei se era uma palestra, não me lembro. E aí a pessoa, mas você não trouxe o celular? Eu falei, não, você acredita? Porque eu não vim aqui para ficar no celular. Aí fui tirar. E aí, às vezes, eu vou na igreja, né? Eu vou lá na missão, assistir o culto, as pessoas filmando o culto, e eu não sei nem. Porque como que pode prestar atenção através da tela? Você tá ali com o pastor te dando aquela energia, às vezes vem de. Né? E isso do celular aconteceu uma vez, uma situação. A gente tava jantando e meu filho tava com a gente na mesa, né? O Caio tem um horário que ele usa celular. A gente não... Ninguém sabe o jeito certo de fazer, né? Cada um faz o melhor que pode, mas a gente não tem uma receita. Então, cada um cria do jeito que... Sim. Mas a gente tem... O Caio tem hora pra usar o celular, né? E comendo ele não usa. E à noite também não. Então, o horário da noite é o horário que ele já não pode usar. E a gente tava no restaurante comendo e tal, e veio uma pessoa, levantou e ela veio até a nossa mesa e falou assim, nossa, parabéns, faz tempo que eu não vejo uma criança sentada, comendo, conversando. Sim. E aquilo a gente ficou tão assim, falou, nossa... Pra gente é tão comum. Porque aí a gente eu comecei a reparar, falei, nossa, é verdade. Porque o Caio nunca tá comendo com o celular na mão. Porque a gente não deixa, né? Mas E aí ela levantou e veio falar, assim, comentar. E eu falei, gente, é muito real isso. Porque também, às vezes nem presta atenção no que você tá comendo, né? Você nem presta atenção na comida. Você nem sente a comida, você não mastiga, novo, você enfim. tá longe de você, né? Tá longe daquele momento que às vezes é uma comunhão, né? Porque não é importante? Certeza, comunhão com os amigos. Eu não tô falando que hoje você não vai tirar uma foto, Sim. Mas não, eu vejo muita gente filmar e eu fico pensando, eu filmo o culto, estou usando esse desenho porque me veio agora, mas eu já vi isso em outros lugares. Estou assistindo uma palestra, estou filmando a palestra. Depois eu vou assistir. E às vezes o ponto também, às vezes, tipo, você tá numa palestra, né? Você vai filmar e o ponto não é isso. Às vezes você vai tirar uma foto, eu vejo isso. E a hora que acaba, você não presta nem não tá prestando atenção. Você só quer registrar, mas você não tá vivendo, não tá ali, né? E aí, quando você falou da pandemia, né? A gente ouviu inúmeras coisas, as pessoas vieram pra dentro de casa, muitas pessoas terminaram relacionamentos, as coisas, porque as pessoas estavam juntas por conveniência, elas nem se viam. Então, aquele mundo que o dia inteiro fora, trabalha o dia inteiro, né? Só tá ali, tá junto, mas não tá. Divide ali uma casa, mas cada um tá num horário em casa, de repente todo mundo dentro de casa se viu de novo e falou, não gosto do que eu tô vendo. De repente estava junto com a pessoa. E uma coisa muito preocupante, isso, né? Que eu acho que o Covid mostrou, as crianças aumentou muito o índice de suicídio em adolescentes. Sim. Então isso é preocupante demais para esses pais, para quem tem relacionamento, para quem vive, ver que isso é importante. E porque uma criança que tem disciplina também, ela tem segurança de fazer o que ela quer, ela tem organização quando ela chega na vida adulta. E a gente está criando quem? Os médicos do futuro, sim, os políticos o futuro, do né? futuro. O futuro. Aí a gente chega hoje, né, que eles foram criados de alguma maneira, e não estou falando que é responsabilidade só dos pais, não é isso, mas tem uma base familiar que é importante. A sociedade ali, né, os microgrupos são reflexos da sociedade como um todo. Então, a escola é um reflexo da sociedade, a igreja é um reflexo, todos os lugares reúnem pessoas, né? Todas as comunidades são reflexos da sociedade. Mas sim, as coisas mudaram muito. Mas é a gente que mobiliza isso. Sim. Então, se eu não estou presente ali, né? Se eu não sei quem eu sou e se eu vou, às vezes, nesse lugar, qualquer um que seja, sim, porque não sou eu mesmo, então eu fico me distraindo, eu fico, né, colocando a responsabilidade fora de mim. E não tá. A da minha vida tá dentro de mim. E eu me transformando, com certeza eu vou conseguir atingir aquilo que eu quiser na vida, né?
Então, esse não é conselho, né? Nada, porque a gente não dá conselhos também, porque cada um sabe a vida que tem. Mas para a gente prestar atenção nisso. Mas refletir, né? Como uma então, forma de reflexão você vê, mesmo. veio a pandemia, a gente ficou dentro de casa para fazer, eu entendo assim, para fazer uma reflexão, né? As pessoas falam, você passou mal a pandemia? Eu falo, não, porque eu acho que eu nunca fiquei um mês de férias sem fazer nada. E aí, depois, a minha profissão me possibilitou continuar atendendo com algumas seguranças, tal. Eu continuei fazendo constelação, por exemplo, de longe, né? Eu podia ir no consultório, tal. Não todo dia, mas... Então, eu fiquei tomando as medidas de segurança, mas refletindo, né? Como que era bom estar ali, às vezes. Eu fiquei com a minha mãe também, né? Então, como que era bom ter essa oportunidade de descansar, de fazer as coisas mais devagar. Só que quando acabou a pandemia... Daí todo mundo, eu falo, desinvestou, né? Aí parece que o mundo, em vez de continuar num ritmo um pouco mais acelerado, não, mas virou um negócio de internet, de vídeo, de coisa, de live, né? Então, o meu ritmo não foi assim. 880, né? Não, eu fiquei num bom ritmo, entende? Pra quê? Porque eu precisava continuar esse processo de autoconhecimento, né? E aí foi muito importante isso pra mim, me deu muita segurança num monte de coisa, né? Então, esse é o meu recado, assim, para a gente poder ter esse olhar para dentro. Porque se a gente não tá com a gente mesmo, se a gente deixa que tudo vai invadindo a gente, fica irritado com qualquer coisa, por exemplo, né? Você tá deixando que aquilo que você não gosta, por exemplo, te mobiliza a sua vida, né? Sim. E aí a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que ter... E aí a comunhão, né? É importante também uma conexão com Deus ou com um poder maior, seja lá com que as pessoas chamem, né? Mas é muito importante tudo isso. Isso constrói o ser, né? É os pilares, né? Sim. Sil, que gostoso essa conversa, né? Ficaríamos... Olha, a hora passa aqui. Sim. Porque é um assunto muito interessante mesmo. Ele entra em inúmeros caminhos, né? Assim, são vários braços dele. E cada coisa tem um porquê, tem um motivo, enfim. Então, tem muitos assuntos, dá pra desdobrar, né? Disso, vários assuntos. Vários conhecimentos. Então, se você quiser estar assistindo aí, quiser saber de algo específico, entre em contato com a Sil ou sugere um tema, a gente faz outro podcast focado em outro tema. Porque é isso, né? São infinitas possibilidades. E você, imagina o quanto você estuda, né? Pra aprender isso e quanta coisa nova vem saindo. Sil, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui hoje, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que alcançou várias pessoas e ajudou inúmeras pessoas. E pelo seu trabalho que você faz diariamente. Que bom que você fez transição de carreira, que você olhou para isso, que despertou para isso, que eu tenho certeza que você ajudou muita gente. Muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui. Eu queria que você só deixasse o seu contato para quem quiser falar um pouquinho mais com você, conhecer melhor seu trabalho. Tá. O meu telefone, né, meu zap é 16 99747 3381. Se vocês quiserem mandar, alguém tem uma dúvida específica, pode me mandar um recado. Ligar não liga porque eu não atendo, porque é muito telefonema que ninguém fala nada. Mas pode me mandar recado e tô lá no Instagram também, lá tem uns vídeos de algumas doenças que eu fui falando e vou continuar agora fazendo, né? E o Instagram é Ciomara_novo, tá bom? Então, pode entrar em contato pelo direct. Também tem alguns vídeos no YouTube. O outro podcast está lá também, né? Então, vocês puderem ir lá, comentar. E se quiser também deixar alguma pergunta, quando a Camila postar o podcast, também eu vou ficar atenta e vou responder por lá, tá bom? Estou à disposição. É isso, Sil. Muito obrigada e até o próximo PapaCast.